Os ectomorfos são os que mais sofrem para conquistar um aumento de massa muscular. São os indivíduos com um metabolismo mais acelerado e com dificuldade no ganho de peso, o que torna uma tarefa um pouco mais complicada para ganhar músculos. Mas isso, de forma alguma, pode ser uma desculpa. E nesse vídeo vou falar sobre o ectomorfo, o que é e como saber. Sou Danilo Delosa, fica comigo que depois da vinheta eu te falo. Bom, além de ter dificuldade no ganho de peso, por outro lado, pelo seu metabolismo ser mais acelerado, tem mais facilidade em ficar mais definido e diminuir seu percentual de gordura. Os indivíduos ectomorfos têm geralmente membros mais longos, possuem uma estrutura óssea menor e assim como os ombros mais estreitos em relação aos outros tipos físicos. Os ectomorfos são caracterizados por terem um tipo físico magro e esguio. Possuem ombros estreitos, cintura fina e pouca musculatura. As suas extremidades, como seus braços e pernas, tendem a ser mais longas em relação ao tronco. Além disso, os ectomorfos costumam ter um metabolismo acelerado, o que pode dificultar o ganho de peso e músculos. E a aparência típica de um ectomorfo é magra, com pouca gordura corporal e uma estrutura corporal mais angular. Saiba que o treino de hipertrofia para ectomorfos deve seguir alguns pontos para que tenhamos bons resultados. Pela menor capacidade hipertrófica que os músculos ectomorfos apresentam, é necessário que os estímulos sejam mais assertivos para que ocorra a hipertrofia. Um estímulo sem progressão, por exemplo, não trará resultados. E para te ajudar a entender melhor, vou falar algumas dicas de treino de hipertrofia para ectomorfos, que vão te mostrar como ter os melhores resultados. Muitos ectomorfos erram por não periodizar, não planejar o seu treino. Com isso, começam empolgados a treinar, mas como não há uma progressão de cargas, uma alternância de estímulos, acabam desanimando. Nisso precisa de um estímulo sequencial. Para isso, planejamento é fundamental. A periodização de treinamento, que é justamente esse planejamento, que divide o período maior, no caso, o macrociclo, em períodos menores, com objetivos específicos, e assim se faz. E sem este planejamento, o ectomorfo pode até ter algum resultado, mas cedo ou tarde irá estagnar. Por isso, todo treino de hipertrofia para ectomorfo precisa sim de uma periodização, então lembre-se disso. Bom, tem muitos que acham que colocando muita carga nos exercícios vão ter resultados, ou os resultados irão aparecer, mas infelizmente não é assim. Equilíbrio e inteligência são fundamentais. O ectomorfo, quando comparado a outros tipos físicos, tende a ter menos potencial de força e potência. Lembrando que isso não é uma regra, e sim uma média. Por isso, de nada adianta usar muita carga se bases como força e resistência não forem trabalhadas. Além disso, a execução dos movimentos com qualidade precisa ser a base do treino. Movimentos com boa amplitude, seguros e estáveis são fundamentais para o treino do ectomorfo. Por isso, é fundamental que haja um equilíbrio entre a carga e a execução. Bom, saiba que isso se enquadra para qualquer pessoa, mas no caso do ectomorfo, isso pode ser ainda mais importante. Saiba que os exercícios multiarticulares, eles envolvem mais articulações e, consequentemente, mais músculos. Com isso, temos um trabalho mais amplo que vai gerar no corpo um processo anabólico mais intenso. Teremos mais hormônios anabólicos sendo secretados e metabolizados, como o GH e a testosterona. E com isso, a hipertrofia será mais rápida e efetiva. Então, quer dizer que eu não devo fazer exercícios monoarticulares? Claro que deve, mas aqui temos apenas uma questão de prioridade.
Se você for fazer 4 exercícios para um determinado grupo muscular, faça 3 multiarticulares e 1 monoarticular. Isso vai impactar diretamente nos resultados de seu treino. O ectomorfo precisa treinar de maneira intensa, mas de forma mais breve e com um volume de treino menor em relação a endomorfos e mesomorfos. Por ter um metabolismo mais acelerado, ao realizar treinos mais demorados, podem ter problemas em relação à sua recuperação muscular e diminuir o desempenho. Além disso, por ter um metabolismo acelerado, um treino mais demorado pode dificultar o ganho de peso e de massa muscular. Olha, não estou falando para exagerar nisso, mas dificilmente um ectomorfo terá bons resultados treinando apenas 2 ou 3 vezes na semana. Se você treinar de forma inteligente, preservando adequadamente o descanso entre as sessões e buscando otimizar a intensidade, poderá treinar tranquilamente de 5 a 6 vezes por semana. E ao treinar mais vezes, teremos mais tempo em um ambiente anabólico. Além do que, se você ainda é iniciante, poderá ter mais oportunidades de estimular seus músculos e metabolismo. Então, cabe sim um planejamento e um estudo de sua rotina, mas é fundamental que você treine em um bom número de sessões por semana para que tenha os melhores resultados. Bom, existe um mito de que os ectomorfos devem sempre passar longe do aeróbico. Isso é um engano. Entenda que o ectomorfo precisa de uma melhora em seu condicionamento aeróbico, não visando o emagrecimento, mas sim melhorando a sua capacidade cardiorrespiratória e VO2 máximo. Esses 2 elementos são fundamentais para que você tenha um treino para hipertrofia mais eficiente, pois darão resistência para que você aguente treinos mais intensos. Por acaso você já viu uma pessoa passando mal ou ficando sem ar em um treino de pernas mais intenso? Há grandes chances de que ela tenha um baixo condicionamento aeróbico. Então, por isso, nos períodos de base de sua periodização, faça sim o aeróbico, mas sempre com o intuito de gerar melhoras em seu condicionamento físico. Apenas isso. Bom, o ectomorfo precisa de diferentes estímulos para ter hipertrofia, não apenas exercícios com cargas altas ou apenas com altas repetições. O ideal sempre será a quebra do platô, a alternância de estímulos. Na sua periodização, você poderá planejar isso. Enquanto isso, use uma semana com estímulos mais tensionais, com mais cargas e menos repetições e intervalos de descanso mais longos. E na outra semana, com estímulos mais metabólicos. Isso fará com que o seu corpo entre em um estado de adaptação generalizado, gerando mais hipertrofia. Bom, lembre-se que o seu treino não pode ser sempre igual, até porque em algum tempo você ficará apenas cansado e não treinado. É fundamental que você vai aumentando consideravelmente a intensidade de seu treino. Dessa maneira, os estímulos serão maiores e o processo hipertrófico muito mais acentuado. E para conseguir desenvolver os músculos, é preciso tentar aumentar progressivamente a carga ao longo das semanas. Para um ectomorfo, é muito importante manter uma boa intensidade do treino e ir aumentando progressivamente para ter sim os melhores resultados. Os ectomorfos precisam de mais dias de descanso em relação aos outros tipos físicos. Por isso, um grupo muscular precisa de mais tempo de treino para o outro. Além disso, geralmente, a cada 2 dias de treino, um ectomorfo pode precisar de 1 dia de descanso antes de dar continuidade aos treinos. Focar em exercícios que trabalhem muita massa muscular para otimizar o tempo e evitar que o treino fique muito longo. Então, é preciso escolher bem os exercícios. Os exercícios multiarticulares, como agachamento, remadas, levantamento terra e supino,
devem sim fazer parte da base principal do treino dos ectomorfos, por serem exercícios que trabalham grande quantidade de massa muscular. Esses exercícios têm impacto hormonal anabólico favorável ao ganho de massa muscular. Bom, antes de tudo, vale destacar que o que eu vou falar é apenas um exemplo para ter uma base, mas não serve para todos, pois leva uma coisa em consideração: a sua individualidade. Sem isso, as chances de conseguir resultados consistentes são bem baixas. Então, se você precisa de um treino específico para as suas necessidades, entre em contato com o meu Instagram, que eu posso te ajudar. Então, o treino para um ectomorfo pode ser dividido em AB, ABC ou ABCD, a depender do nível de condicionamento do praticante, desde que seja possível não atrapalhar o tempo de recuperação entre as sessões de treino. E vale ressaltar que este é apenas um exemplo de treino que pode ser aplicado e que séries, repetições e intervalos podem ser modificados a depender da necessidade de cada pessoa. Bom, este, sem dúvidas, é o conselho mais importante que eu posso te dar. Um ectomorfo não terá, de maneira natural e saudável, grandes resultados em pouco tempo. Ninguém terá. Constância é o segredo do sucesso aqui. Treine constantemente, aumentando a intensidade e os estímulos. Alimente-se corretamente. Dessa maneira, os resultados vão aparecer. Quem treina com inteligência sabe da importância da dieta e sabe que chegará ao resultado que almeja. Por isso, seja paciente e constante. Bom, o aeróbico deve ser realizado de forma a não atrapalhar a recuperação dos treinos. Portanto, é recomendado efetuar o aeróbico após o treino entre 2 ou 3 vezes na semana, porém com uma duração menor. E para poder ter melhores resultados com o exercício físico, é preciso contar com um treino personalizado que seja capaz de atender às suas necessidades e objetivos. Sendo assim, o programa de treino deve levar em conta as facilidades e dificuldades que cada pessoa tem para atingir os seus objetivos e para assim poder trazer os melhores resultados. Não tem jeito. O ectomorfo precisa exatamente do que todos os outros biotipos precisam para a hipertrofia. O que muda é a intensidade e a adequação para cada um. Por isso, antes de iniciar a rotina de exercícios, é preciso consultar um bom profissional de educação física e assim contar com um treino mais eficiente e que ajudará a conquistar os resultados de forma mais segura. E aproveita e já deixa aqui abaixo o seu comentário dizendo o que achou do vídeo. E se ficou alguma dúvida ou se tiver alguma sugestão, aproveita e escreva lá também. Um forte abraço e isso é só o começo.